Sejam bem-vindos ao Podped. Ela é a Gabi, eu sou a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Olá, mamães! Esse mês de novembro é o mês da prematuridade. Então, nós resolvemos gravar esse vídeo falando um pouco de prematuro, né? O que é um prematuro, algumas curiosidades de prematuro para vocês. Vamos lá. O que é um bebê prematuro? Um bebê prematuro é um bebê que nasceu antes das 37 semanas. Uma gestação normal, a termo, ela tem entre 37 e 40 semanas, que é o normal do bebê nascer ali de 9 meses. Que a gente chama de termo, né? Então, o bebê termo é esse bebê que a Gabi acabou de explicar. Isso. E os prematuros? Todos os prematuros são iguais? Não. Tem uma classificação que é muito conhecida pelas neonatologistas na UTI, que é pela idade gestacional. Um RN ele é classificado de 4 formas. Um pré-termo extremo, que ele é abaixo de 29 semanas, que ele é muito prematuro, né? Pequenininho. Muito pré-termo é um RN de 28 a 32 semanas. Pré-termo moderado é aquele de 32 a 37 semanas. E o pré-termo que a gente costuma pegar, que é mais comum, é o pré-termo tardio, que é aquele acima de 34 semanas até 37 semanas. Mas o que isso influencia? Isso influencia muito para a gente lá na UTI. Os cuidados são diferentes. Um prematuro extremo de 29 semanas, a gente vai tratar de um jeito. Esses prematuros acima de 34 semanas já é uma coisa mais tranquila, vamos falar assim? É mais próximo do bebê a termo. Isso. Né? Não que não tenha muitas complicações. Sim. Mas nós vamos explicando aqui no decorrer do vídeo o que fazer em cada situação. Os bebês, eles têm uma tabela de peso, né, ao nascimento de acordo com a idade gestacional. Os bebês que são classificados como baixo peso, que são aqueles bebês que têm menos de 2,5 kg, qual a importância disso, do bebê ser baixo peso ou não ser baixo peso? Um bebê baixo peso, abaixo de 2,5 kg, ele tem 20 vezes mais chances de óbito. Naquela coisa que a gente sempre está falando aqui da morte súbita do lactente. Sim. Então, essa é uma das importâncias do bebê ter um pezinho adequado ao nascimento. E riscos, né, também. Esses bebês baixo peso, eles têm mais chance de fazer hipoglicemia, distúrbios dos eletrólitos também. Então, é um bebê que às vezes vai precisar de mais tempo de soro, às vezes precisa de uma nutrição na veia. Então, tudo vai depender do seu bebê, a idade gestacional que o seu bebê nasceu, o peso que o seu bebê nasceu. Não é porque eu tive um bebê prematuro que o prematuro dela vai ter o mesmo tratamento que o meu. Não é receita de bolo, gente. Cada bebê é um bebê e na UTI é avaliado bebê por bebê e cada gestação é uma. Então, assim, existem algumas coisas óbvias que dá para generalizar, que nem o baixo peso, é prematuro extremo, é moderado. Sim, mas o tratamento é individualizado sempre, né, Gabi? Sim. É importante pontuar isso. E a questão do desenvolvimento do prematuro e do RN termo, é diferente ou é a mesma coisa? É diferente. Então, assim, quando os pais recebem alta que teve um bebê prematuro, que ficou um tempo lá na UTI, estudos comprovam que o bebê prematuro, depois que recebe alta, ele tem alguns pontos diferentes do bebê termo. Então, ele é um bebê que dorme um pouco mais, ele é um bebê que é menos agitado, é um bebê que geralmente vai precisar acordar mais vezes durante a madrugada para poder fazer a mamada, né, para garantir que a glicemia, que é o açúcar no sangue, fique adequado nesse bebê. A musculatura do pescocinho do prematuro, ela não é tão firminha igual do bebê termo, tá? E outra coisa também que é diferente do bebê, quando o bebê começa a sentar sem apoio, começa a engatinhar, então tudo isso é diferente o desenvolvimento do bebê termo do bebê prematuro. Então, é muito importante quando você recebe a alta, né, do prematuro lá do hospital, os pais ficam muito felizes. Só que, ao mesmo tempo, vem aquela aflição. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Meu bebê, além de ser um bebê super sensível, é prematuro, que é mais sensível ainda. Então, é muito importante na alta, sempre encaminhado para várias especialidades. Então, fisioterapia, todo o segmento de prematuro. O desenvolvimento de um bebê prematuro ele é diferente, né, de um bebê termo. As habilidades, ele também vai precisar ser mais estimulado. Sim. Temos que lembrar também de corrigir a idade gestacional. Sim. Um bebê que nasceu de 29 semanas, quando ele tiver alta,
ali com 2, 3 meses de vida, era para ele estar nascendo naquele momento. Então, a gente não pode considerar que o bebê tem 3 meses de vida. A gente tem que ver se ele já atingiu as 40 semanas para poder corrigir até a data da introdução alimentar, que às vezes não é um bebê que vai comer 3 meses depois da alta. Não, ele precisa ter os sinais de prontidão, que pode ser que atrase um pouquinho. Então, por isso, a consulta com o pediatra é fundamental. O resumo de alta também não pode faltar. Na hora da alta desse prematuro, você tem que pedir o resumo de alta, porque depois você vai voltar no hospital para pegar, você não vai conseguir. É uma burocracia, né? Sim. E você, com o resumo de alta, lá está escrito se o bebê ficou em ventilação, se não ficou, quais antibióticos que precisou usar, ou o tipo de acesso que o bebê usou, quanto tempo ficou com ajuda de aparelho para respirar, ou se não ficou. Se recebeu transfusão. Isso, então tudo isso é muito importante. E a sequência depois da alta de acompanhar com os especialistas para fazer o estímulo adequado, porque não adianta, que nem a Gabi falou, você começar a estimular um bebê que não está na idade ainda, não está pronto para aquele estímulo. Então, você acaba estressando o bebê. Então, é interessante e importante dar essa sequência pós-alta adequada para o bebê prematuro. E na alta, o bebê chegou em casa, quais são os principais cuidados que essa mãe precisa ter? A primeira coisa, o bebê recebeu alta por algum motivo antes de completar os 2 quilos. Recebeu alta sem a BCG, ou agora também esteve em falta essa BCG, agora nos últimos meses. Então, o bebê não pode receber visita em casa. Eu sei que está aquela ansiedade, a avó, tio, a tia. Enquanto o bebê não tiver a BCG, não é legal receber visita. Conferir se recebeu a vacina da hepatite B, que geralmente faz ao nascimento. E ver se tiver alguma vacina que está faltando, que por algum motivo não recebeu durante a internação. Primeira coisa é atualizar a caderneta de vacina para poder seguir com o desenvolvimento da criança. Se o bebê recebeu alta tomando lá o leitinho materno, seguir. Já fazia a primeira consulta com o pediatra, né, entre na primeira semana, 10 dias de vida ali, 7 a 10 dias de alta, fazia a consulta com o pediatra. E em casa, os cuidados, higiene das mãos, mesmo que só fique você e o seu filho ou o seu marido, pegou no celular, é uma coisa contaminada, passa o álcool em gel. Lembrar que é um bebê prematuro, lembrar tudo que passou ali na UTI, quantos meses ficou ali, para poder estar em casa agora. A posição para dormir também, né, Ali? É muito importante. É importante. Barriguinha para cima, gente. A gente sabe que o prematuro tem um risco maior, né? Da morte súbita e tudo mais. Nos estudos comprovam. E uma das coisas que diminui a chance da morte súbita é colocar o bebê para dormir de barriguinha para cima. Então, ao colocar o bebê, verifica se ele está de barriguinha para cima. Tabagismo, já falamos aqui no vídeo. Evitar. Sem cigarro em casa, gente. Se por um acaso o bebê já está vacinado, começaram as visitas. Sempre passar álcool em gel na mão das visitas. Se você perceber que alguma das visitas está com uma coriza, está com resfriado... Não vai entrar em casa. Não vai deixar essa pessoa chegar perto de um bebê prematuro, correndo o risco dele pegar esse vírus da gripe, um vírus do H1N1, Covid... Bronquiolite. E acabar reinternando, né? Reinternando a criança. Então, pessoas resfriadas também não são bem-vindas. Eu acho que a pessoa já tem até que ficar esperta e não ir, né? Visitar. Mas se caso a pessoa for, também coloca uma máscara. Se você não quiser ser indelicado de mandar a pessoa embora. Eu acho que vale a pena mandar embora, né, amiga? Vale Volta outro dia, visita outro dia, faz uma videochamada, né? E aí você convida a pessoa a retornar em outro momento que ela estiver apta para a visita desse bebê. E a prevenção do prematuro? Tem como a gente prevenir um prematuro? Tem. A mãe grávida, fazer o pré-natal, comparecer todas as consultas, realizar todos os exames. Ah, doutora, mas eu fiz tudo isso e ainda assim tive um prematuro. Pode acontecer, gente. Só que a gente sabe que aquelas mãezinhas que fazem todas as consultas, o acompanhamento, né, segue as dietas, A maior parte, né? A maior parte delas consegue ter o parto lá tranquilo, do bebê termo, e aí consegue escapar desse parto prematuro. Sim, se você está assistindo o vídeo agora e está em dúvida do pré-natal, procura aqui o nosso vídeo sobre pré-natal, que teve com o Dr. Bruno e um que foi nós duas que gravamos. Tem tudo lá sobre o pré-natal, quais exames fazer, qual checklist dos exames. Ultrassom, se tem que fazer ultrassom, se não tem, se tem que fazer o exame da diabetes. Procura lá o vídeo do pré-natal para você evitar de ter um bebê prematuro. É isso aí.
Se você gostou desse vídeo, tá grávida ou tem um bebê prematuro, encaminha para outras mamães. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e até o próximo. Tchau!